Então, dando continuidade aqui, já estamos chegando ao final de Malaquias. E hoje nós vamos analisar Malaquias, capítulo 4, versos 1 até o verso 3. Já no finalzinho de Malaquias. Esse é o nosso texto em hebraico. Alguém aprendeu alguma coisa de hebraico nesse tempo? Então, o Yahvé vocês podem aprender. O Yahvé é bem fácil. A gente fala toda hora. Deixa eu ver onde é que está aqui, Yahvé. Tá bem aqui, ó. Bem no comecinho. Yod, He, Vav, He. Depois vai aparecer de novo, vai ser mais fácil de decorar. Mas enfim. Então, esse é o nosso texto. E o nosso texto em português diz o seguinte: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui. Então, lendo esse texto, que perguntas a gente pode fazer para esse texto? O que chama a atenção dos irmãos nesse breve texto que nós lemos aqui? A que dia ele se refere? Ele já vem, desde semana passada a gente viu, ele já começou a falar sobre o dia, e agora mais uma vez ele está falando aqui sobre o dia. Que dia é esse? O que mais? O que mais chama a nossa atenção? Não apenas, às vezes, alguma palavra, algum conceito que ele traz aqui, mas às vezes a gente também pode ver a construção do texto. Tem palavras que se repetem, tem sentenças que se repetem, e normalmente, como a gente já falou aqui, quando alguma coisa está sendo repetida, em hebraico é muito comum isso, que chama de paralelismo. Se alguma coisa está sendo muito repetida 2, 3 vezes, é porque o autor quer dar uma ênfase muito grande nesse tópico. Então, lendo esse texto aqui, o que mais chama a nossa atenção? Sim, Daniel pontuou que desde semana passada a gente tem visto, quer dizer, desde muito antes, né? Mas semana passada a gente falou, Deus vai separando alguns grupos e aqui mais uma vez ele chama atenção para isso. Algumas coisas também que podem chamar nossa atenção. Sol da justiça. Para os irmãos terem uma ideia, é a única vez que tem essa expressão na Bíblia, sol da justiça é aqui. Então, é uma coisa bem específica de Malaquias. Senhor dos Exércitos aparece 2 vezes no texto. E não só Senhor, semana passada a gente viu que apareceu Senhor várias vezes, mas aqui especificamente aparece Senhor dos Exércitos. Então, alguma coisa para a gente prestar atenção também. Aqui fala que no dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó. Então, os justos pisarão sobre os perversos. E não seria o próprio Deus, né? No caso. Boa observação, a gente vai falar sobre isso também. Esse dia é o dia da volta de Jesus? O dia da volta de Jesus vai ser o dia de julgamento ou é só o dia do julgamento? O que é isso? Boa pergunta. Vamos falar também. Isso tudo é para a gente introduzir, né? A gente vai falando sobre ao longo do... para não ir me antecipando, né? Mas que a gente vai construindo toda a argumentação do profeta Malaquias, palavra por palavra. Mais alguma outra coisa que chamou a atenção? Tudo isso são boas observações. Quem não estou vendo? Esse é semana que vem. Semana que vem não, na outra semana. A gente parou no verso 3. Antes do Elias. Não sou eu que vou falar de Elias. Uma coisa interessante é que ele se refere que o sol da justiça vai trazer salvação. Mas essas pessoas estão sendo salvas de quê? Lá em cima a gente vê, né, que o dia do Senhor que vai abrasar todo mundo.
Então tem um grupo que vai ser salvo desse dia, né, da condenação desse dia. Muito semelhante lá no Egito, né, que tem o anjo que ia passar matando os primogênitos, só que o juízo que Deus impetrou ali, ele ia ter um grupo também que ia ficar isento, né? Ou seja, o povo está tendo um livramento do próprio juízo de Deus mesmo, né? Então eles salvação nas asas seria, eu entendo que é nesse sentido também. Sim, bem observado que tem muita figura de calor. Em alguns momentos está positivo, em alguns momentos está negativo aqui, falando desse dia. Raiz e galho a gente vai falar também. Tem aqui os profetas, assim, o Antigo Testamento, a Bíblia como um todo, mas a gente vê muito nos profetas uma linguagem muito figurada, metafórica. Isso é até um dos motivos porque Jesus era muito reconhecido como um profeta. Jesus falava por muitas figuras, igualmente falavam os profetas. Bom, então, vamos andar aqui, porque senão também não dá tempo. Mas olha como a gente vai, quando a gente para olhar um pouquinho mais o texto, né, a gente vai prestando atenção nas palavras, nas coisas, como tanta coisa vai aparecendo e sempre pegando o contexto todo que a gente tem falado de Malaquias até aqui. Semana passada a gente falou, né, que Deus presta atenção no seu remanescente, preserva o seu remanescente, e aí o texto aqui dá continuidade àquilo que Deus vem falando, que o remanescente seria preservado, mas naquele dia, e aí ele fala mais sobre o dia que nós veríamos a diferença entre o justo e o perverso. E aí Deus vai falar aqui. Então, focando aqui no primeiro versículo. Eu fui marcando aqui de colorido coisas para a gente associar. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Então, para a gente associando algumas coisas aqui, o que está de amarelo, eis e diz o Senhor dos Exércitos, Deus está chamando a atenção, o Senhor dos Exércitos está chamando a atenção para isso aqui. Vem o dia que arde como fornalha, o dia que vem abrasará, dia aqui diversas vezes, os soberbos, os perversos, restolho, raiz e ramo. Está tudo associado assim o texto hebraico. Quando a gente coloca no hebraico, que nem a gente colocou ali, dá para ver essas associações. Muitas vezes são palavras que são parecidas, ou expressões que vocês estão vendo que repetem. Tudo para dar ênfase naquilo que o autor está falando. Então, a primeira palavra que a gente vai ver é essa aqui, riné, que é aquela do comecinho, eis, que é eis, veja, contemple. Então, Deus está chamando a atenção. Eis o dia do Senhor. Contemple o dia do Senhor. Vejam o dia do Senhor. Então, aqui é uma partícula realmente para dar ênfase naquilo que Deus está mostrando por meio do profeta. Que nem eu falei, às vezes a gente não consegue traduzir, as traduções variam, né? Mas sempre tentam colocar, nem sempre conseguem colocar a ênfase que o autor está querendo dar. Mas aqui é realmente uma exclamação grande de Deus. Contemplem, vejam, eis o dia que vem. Aí, a palavra dia em si, né? Yom. E aqui, interessante, a palavra transliterada ba é adentrar. Abre aqui para eu não me perder do texto. Porque na tradução que eu coloquei fala, eis que vem o dia. Mas literalmente a palavra é adentrar. Então, na tradução que colocaram, acharam que ficava melhor, mas é daí, contemplem esse dia que adentra. Então, é como se fosse uma invasão desse dia. Esse dia está adentrando. Prestem atenção nesse dia que vem, mas que a ênfase é esse dia que adentra. É um dia que está, como se ele não fizesse parte do que está acontecendo, ele está adentrando dentro desse contexto que Deus está falando. E esse dia que arde. A palavra é boer, que é a ideia de queimar, consumir. Então, é até mais forte do que arde. Esse dia que queima, esse dia que consome. Contemplem o dia que adentra e consome. Queima. E queima como um tanur, como uma fornalha, como um braseiro. Aqui a imagem que o profeta está construindo, a gente vai... É a ideia de como
aquelas paisagens bem desérticas que só tem erva seca e quando pega fogo consome tudo. É nessa ideia de fornalha, de braseiro que ele está trazendo. Esse dia ele está adentrando e ele adentra queimando como um braseiro. E ele queima, a palavra é cal, é tudo ou todos, que na sequência a gente lê no texto, todos os soberbos. Então a ideia é que vem consumindo tudo que ele encontra pela frente. Mas o que ele encontra pela frente esse dia? Ele encontra os soberbos, ele encontra os que cometem perversidade. A palavra é zedim, para soberbo, que é insolente, presunçoso. E a gente vem analisando o quê? Quem são esses presunçosos? São aqueles que são presunçosos e insolentes contra Deus. Não é o soberbo puro e simples, é aquele que é soberbo contra Deus, que a gente vem percebendo que as pessoas estavam sendo cínicas com Deus, estavam sendo presunçosas contra Deus, porque Deus falava alguma coisa, e eles falavam, mas não é bem assim. No último que a gente falou, né? Vocês têm falado contra mim. O povo perguntar, mas o que temos falado contra ti? E Deus vai mostrando, vocês estão falando isso, isso e aquilo. Então, eles são presunçosos. Mas esse dia vem, e ele vem consumindo, vem queimando tudo, todos aqueles que são presunçosos. E todos azar que fazem ou praticam rixá, que é maldade, perversidade. Então, a gente vai vendo que é um paralelismo, e é muito interessante que mais para frente a palavra praticar, que eu coloquei, vai aparecer fazendo um paralelismo com a ideia que ele está apresentando aqui. Mas ele pega todo aquele que faz maldade, todo aquele que pratica perversidade. Então, o paralelismo não são dois grupos separados. É o mesmo grupo, só que num paralelismo está dando ênfase em tudo aquilo que eles fazem. Então, Deus fala, eis, contemple esse dia que vem, esse dia que adentra, vem queimando, vem consumindo tudo que ele encontra pela frente. E aquilo que ele encontra pela frente são todos os soberbos e todos aqueles que praticam maldade ou perversidade. Não são dois grupos, é o mesmo grupo, mas o paralelismo hebraico é para dar ênfase. Uma no ato e outro naquilo que ele é. Eles são soberbos e eles são soberbos insolentes que praticam a maldade, que praticam a perversidade. E esse dia adentra diante desses, vem consumindo, vem queimando tudo. E a ideia é que eles serão como restolho, como palha. Então, mais uma vez, aquela ideia da seca. Existe restolho, existe palha, existe essa erva seca. O dia vem consumindo e ele pega fogo em tudo. E tudo vai ser consumido. Os perversos, os soberbos, eles são como essa palha seca. Não precisa de muito para eles pegarem fogo. O juízo vai vir e vai encontrar justamente eles prontos para... Deus dos exércitos, Yahvé dos exércitos aqui, Sebaote. E essa consumição é completa, de modo que não vai sobrar nem raiz, nem galho, nem nada. Então, essa ideia de aquela arvorezinha seca do deserto, não vai sobrar nem raiz, não vai sobrar nada, vai ser totalmente consumida. Então, a ideia do juízo de Deus é um juízo completo, que o próprio Deus vai trazer sobre aqueles que são os soberbos contra ele. Aqueles que cometem iniquidade, aqueles que são perversos. É essa estrutura que vai repetindo. Aqui um comentário. Malaquias tinha usado a figura do fogo refinador. Antes, Malaquias já tinha usado uma figura de fogo. Mas agora fala do fogo destruidor. O dia trará calor tropical, em que a vegetação ressequida, de repente, pega fogo. E campos secos se transformam numa grande fornalha, em que até as raízes das plantas são reduzidas a cinzas. Todos os soberbos e todos que cometem iniquidade, que se recusam a se arrepender, não terão como fugir. Então, sempre lembrando também que Deus, o tempo todo, está chamando ao arrependimento. Mas aqueles que não se arrependerem, quando chegar o dia, esse dia que vem, esse dia que adentra, trazido pelo próprio Deus, eles não terão como fugir. Nesse dia que vai vir, esse sol vai nascer. Mas, para os perversos, eles são como restolho. O sol vai consumi-los.
o mesmo sol que é a vinda do Senhor, para nós, os que confiam no Senhor, será como o sol da justiça e não como o sol consumidor. E nós aqui não somos comparados ao restolho, nós somos comparados aqui aos bezerros e a gente vai chegar lá. Mas essa associação. Para vós outros que temeis o meu nome, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. A gente vai ver aqui as palavras e, mais uma vez, a estrutura que Deus vai... que o texto vai trazendo para transmitir a ideia. Aí começa com essa palavra Zarak, que é a ideia de erguer, subir, surgir, falando do sol. Mas para vós outros surgirá esse sol. Ele vai se erguer, ele vai subir. Então é interessante como até a linguagem muda, que fala que aquele dia vai adentrar como uma invasão. Mas para nós, da nossa perspectiva, não vai ser como se fosse uma invasão, mas vai se erguer o sol que nós já aguardávamos. Vai se erguer o sol não como uma invasão inesperada. Para o ímpio vai ser como algo inesperado, porque ele se recusa a ouvir. Mas para aqueles que temem o nome do Senhor, que vai até continuar aqui, vai se erguer. E é interessante como é direcionado de fato, porque vai se erguer, e tem uma preposição na sequência do texto, laquem, para vocês. Então agora Deus está falando, por meio do profeta, ele está falando do juízo que vai vir sobre o ímpio. Mas agora é como se ele se direcionasse a palavra para o seu povo mais uma vez. Mas surgirá, se erguerá para vocês. Para vocês quem? Que é o que ele vem trabalhando já desde o último texto. Para vocês, Yare, aqueles que temem, aqueles que se colocam em reverência diante de Deus. Para vós outros que temeis, e aqui semana passada a gente também falou e continua, ele usa aqui temeis o nome de Deus, que aqueles que temeis, tá aqui, que temeis o meu nome. E o nome aqui, a gente já falou que no contexto hebraico, o nome é uma forma de falar da pessoa como um todo. Então, temer o nome do Senhor, temer Deus como um todo, tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele se revela, e Deus se revela muito pelo seu nome. Tanto que no hebraico a gente vê muitas referências a Deus. Yavé é o nome central, o Deus da aliança, mas Deus se revela como Yavé Rafá, o Deus que cura, Yavé Sebaote, o Deus dos exércitos, Yavé Nissi, o Senhor nossa bandeira. Tudo isso é para expressar um pouco de quem Deus é. O nome de Deus, ele se apresenta de formas múltiplas para que a gente compreenda um pouco de quem Ele é. E aí depois chega no Novo Testamento e fala que o nome sobre todo nome que Deus se revelou, o nome definitivo é Jesus Cristo. Mas sempre trazendo uma ideia de que aqueles que temem o meu nome, aqueles que temem quem eu sou, se erguerá para vós que temem o meu nome, e continua aqui, o sol. Aí sol é literalmente sol, mas esse sol é qualificado por uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento, que é a palavra tzedeká, que é justiça ou retidão, que fala a justiça de Deus que vem trazendo lá de trás, quando fala que Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, é o tzedeká, que fala o justo viverá pela fé, é o tzadik, que é aquele que vive pela justiça. Então, esse é o sol da justiça. E a justiça, chegando no final de Malaquias, um leitor do Antigo Testamento já saberia que essa justiça não é uma justiça qualquer. É a justiça que vem de Deus. Então, o sol da justiça vai brilhar sobre o mundo. E a justiça, para nós, a gente vê como algo positivo, mas a gente já viu que para os ímpios, ela vem como uma consumição por causa da impenitência dos pecados. E aí esse sol da justiça vai brilhar, e que nem nós sabemos, o sol quando brilha não tem nada que escape da luz dele, ainda mais num contexto rural, como era o contexto que eles viviam, né? Aquela sombrinha ali não quer dizer que o sol não estava penetrando, mas o sol vai vir e vai se espalhar e vai tomar conta de tudo. E é interessante a figura que ele usa, que ele fala, o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. A palavra é kanap, que pode ser traduzida tanto como asa como extremidade. Então a ideia é que pode trazer os dois, já pode ser tanto a figura da asa, né? A asa do sol, mas aí fica uma figura, eu acho mais interessante extremidade.
O sol trará salvação nas suas extremidades. Então, onde o raio de sol tocar, as extremidades do sol vai ser alcançado. Já saímos da figura do juízo, mas vai ser alcançado da salvação. A salvação de Deus vai se estender por todas as extremidades. Pelas extremidades, onde o raio de sol tocar, vai trazer salvação. Ayatsá, trazendo salvação nas suas asas. Aí já acaba. Aí já vamos para a figura seguinte. Então, as extremidades do sol, dos seus raios, vão tocar tudo, trazendo salvação. E aí, Deus fala, e agora aqueles que me temem sairão. E aí o outro verbo é o verbo push, que aí, e crescerão, engordarão, espalharão, saltarão. Aí fica muito a critério do tradutor, como é que fica melhor, mas acho que saltar ficou o melhor. Mas também, espalhar também é interessante, porque quem que vai se espalhar? A figura é a figura já do bezerro. Egel, bezerro. Da tenda. A ideia é que eles estavam presos, porque era noite, mas erguerá o sol da justiça se erguerá para vós que temem, e o bezerro vai ser solto da barraca, vocês irão como bezerros soltos da barraca, da tenda ou da estrebaria, como seria, e saltarão, como bezerros soltos saltarão. Aí pode ser saltarão ou se espalharão, mas a ideia que colocam é, como nós aqui somos urbanos, né, mas quem talvez já lidou com animais, que o bezerro, quando ele fica confinado, depois que ele é solto, ao ar livre, no sol, ele sai pulando, porque ele está feliz, porque ele está solto. Então, a ideia que traz aqui é que o sol, depois que ele sobe, e as suas extremidades alcançam tudo, os bezerros foram alcançados e eles são soltos da estrebaria, e eles podem saltar pelo campo, podem se espalhar pelo campo, porque agora o sol já tocou tudo. O sol já se espalhou por todo o campo. E se a gente pegar a figura como um todo, período de seca, vem o sol, queima tudo, limpa o terreno, e depois que o terreno está limpo, os bezerros podem saltar. Então, é toda uma figura ligada que o profeta está dizendo, que o sol vai se erguer naquele dia. Mas aquele dia, para o ímpio, vai consumir e vai queimar tudo, não vai sobrar nada. Mas para nós, os que tememos o Senhor, nós seremos como os bezerros que estávamos presos, esperando o momento certo, e o sol raiou, tocou as suas extremidades com tudo, tocou tudo com as suas extremidades, e agora os bezerros podem ser soltos e saltar e se espalhar. Então, a figura que Deus trouxe por meio do profeta é essa, uma figura que para nós talvez não seja tão clara, né, porque nós somos mais urbanos, mas num contexto agrário, num contexto em que o povo vivia do campo, vivia da pecuária, eles conseguiam visualizar bem aquilo que Deus estava trazendo, de uma consumição completa dos ímpios e de uma alegria incontida daqueles que são como bezerros saltando depois de estarem presos. Agora a metáfora muda. O Senhor fala pessoalmente com vós outros que temeis o meu nome. Aquela ideia, né, que Deus está descrevendo o juízo dos ímpios e depois ele se volta diretamente para vocês. Tem uma preposição que dá essa ênfase. O Senhor fala pessoalmente com vós outros que temeis o meu nome. Isto é, os que se arrependeram e anseiam por ver a causa dele prevalecer e a justiça triunfar. Para eles, o sol que com seu calor provocou o fogo será o sol da justiça, que traz saúde e cura aos que amam a justiça. Como bezerros que foram soltos à estrebaria para a luz do sol, eles saltarão de alívio e júbilo por verem que a justiça triunfou. Em toda a Bíblia, o termo sol da justiça só aparece aqui, e a figura de asas representando os raios do sol lembra o disco solar, com asas que aparece em muitos monumentos do Oriente Próximo. A figura é particularmente apropriada para o Senhor dos Exércitos, quando ele se revela como juiz em todo o seu poder. Então, a figura aqui falou do juízo, falou da salvação, e
é interessante a comparação, né, que Deus coloca, né, o adversativo. Os que temem ao Senhor são esses bezerros. E o sol da justiça, ele traz salvação. É uma estrutura menor, a estrutura do juízo está mais bem desenhada, essa aqui é menorzinha. Mas já traz tudo que a gente precisa saber sobre aquilo que Deus fará, o sol da justiça. E aí, o final traz um ponto muito interessante, que é até o que a Nayara comentou, que aí Deus fala, pisareis, Deus ainda está falando com os justos, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus ainda falando para os seus bezerros, né? E, mais uma vez, pega a figura do bezerro saltando, né? Pisareis com as plantas de vossos pés os perversos, que se farão cinzas, naquele dia que prepararei, diz o Senhor. Então, a ideia de, primeiro verbo, é pressionar, esmagar, pisar. A ideia é justamente essa, vai pisar e esmagar com força. Antes falava que é aquele que pratica, né, o rixá, agora é o rachá. O que pratica perversidade, agora é o perverso em si. A palavra só que antes era verbo, agora é substantivo. Pisará o perverso. Raiar, né, porque o perverso ele vai se tornar como éfer, cinzas. O perverso não era cinzas, ele vai se tornar cinzas. Então, é ainda Deus falando, é interessante que é sempre um verbo ativo, que é aquilo que Deus está fazendo acontecer. Então, Deus vai tornar o perverso em cinzas. E é a preposição takat. E ele vai ser como cinzas embaixo, Deus vai tornar o perverso como cinzas embaixo de cap, que pode ser tanto palma da mão ou sola do pé, aí vai depender do contexto, e aí o contexto mesmo diz que é pé, logo na sequência, debaixo da sola do pé. Naquele dia, aí volta mais uma vez o dia, Deus remetendo, tudo que isso vai acontecer naquele dia. E é interessante que aí Deus mostra que tudo isso vai ser feito pela mão dele, porque coloca, é a única vez que aparece o pronome aqui em todo esse texto que a gente leu, naquele dia que eu fizer. E aqui é interessante que a gente pega lá atrás, que Deus fala, aquele que pratica iniquidade. Deus é a mesma fraseologia, a mesma construção. Aquilo que eu praticar. Então, Deus está contrapondo a prática da perversidade com a prática da justiça que Ele vai trazer. Mais uma vez, a palavra de Deus, Deus confirmando que eu fizer, diz Yahvé dos exércitos. O Tsebaot. Então, a ideia aqui do final, pegando mais uma vez toda a figura que o profeta traz, ele fala do sol que vai surgir naquele dia, vai consumir todos os ímpios que são como a palha. Ele fala que não vai sobrar nem raiz, nem ramo, não vai sobrar nada dos ímpios. E esse mesmo sol que consome os ímpios é o sol da justiça que os bezerros, que são aqueles que temem ao Senhor, estavam aguardando que surgisse para iluminar todos os cantos do mundo, para que eles pudessem mais uma vez saltar. E no momento em que eles saltarem, eles saíram da estrebaria, lembra, já pegou fogo em tudo, já acabou o fogo, já acabou a consumição, eles agora saem e eles pisam nas cinzas. Eles pisam nas cinzas dos perversos. A ideia que traz aqui é que nós seremos testemunhas do juízo de Deus. Nós participaremos desse juízo. Não que a gente vai fazer juízo, mas que a gente vai ver tudo acontecer de tal forma que a gente vai andar por sobre aquilo que Deus fez. Igual o bezerro andou por cima das cinzas e sentiu tudo que aconteceu, a ideia é que nós
participaremos desse juízo, nós veremos tudo o que vai acontecer. Não vai ser uma coisa à parte. Nós vamos testemunhar da justiça de Deus sendo feita, tanto para a nossa salvação, quanto para o juízo dos perversos. E isso é uma imagem que é interessante, vou até pôr aqui o comentário, que é a ideia de que nós vamos ver a justiça sendo feita. Em um mundo que nós vemos tantas injustiças, tanta maldade, tanta perversidade acontecendo, um dia nós veremos a justiça de Deus sendo feita. Não é como se Deus nos retirasse e agora Ele vai tratar do problema. Nós vamos testemunhar, nós vamos ver que Deus faz justiça. Nós vamos ver que Deus traz salvação, nós vamos ver que Deus também traz condenação. A justiça de Deus será plenamente executada e saciada naquele dia. E mais uma vez a figura, quem fala e se coloca pessoalmente fazendo tudo isso. Eu falei, eu, o Senhor dos Exércitos, o Deus que conquista, o Deus que faz prevalecer a sua vontade. A troca maravilhosa em que os maus não existem, mas é melhor, não existem mais. A troca maravilhosa em que os maus não existem mais é melhor recebida pelos justos, que sofreram com eles. Como não podiam se vingar, eles suportaram tudo sem a esperança de alívio. Foi o que eu comentei, né? Muitas vezes a gente vê a injustiça no mundo e a gente sofre a injustiça sem expectativa de melhora, porque a gente não vê como melhorar. Se a gente espera que venha dos tribunais a justiça, muitas vezes a gente vai se decepcionar. Se a gente espera que venha dos governantes, a gente vai se decepcionar. Se a gente espera que venha de qualquer outra força sobre a terra, a gente vai se decepcionar. E muitas vezes a gente só vai ter que sofrer em silêncio na mão dos ímpios. Mas em todas as épocas, crentes perseguidos ansiaram pelo desfecho dramático em que a ordem eterna de Deus será estabelecida. O profeta deseja que esta seja precedida por arrependimento mundial, mas se isto não ocorrer, a alternativa, que é a destruição dos impenitentes, é inevitável. Então, o profeta ele já vem falando que todo o texto que a gente leu lá atrás, desde o começo de Malaquias, é a palavra do Senhor que pesa contra o seu povo. E o profeta chama o seu povo ao arrependimento. Mas ele fala, se não houver esse arrependimento, existe os remanescentes, que foi o que a gente viu semana passada. Os remanescentes que temem ao Senhor, que não se levantam contra Deus, mas confiam nele. E esse remanescente, que é como, e aí vem a figura, é como bezerros presos, eles testemunharão o dia que adentra. E o dia que adentra é como se fosse algo realmente repentino. Não é um dia comum, é um dia que adentra. E esse dia que adentra é um dia que Deus traz. É um dia que Deus vai trazer a sua justiça. Deus vai erguer o sol da justiça. E esse sol vai consumir os ímpios. Mas ele será como um alívio para os bezerros que estavam presos, para aqueles que temem o nome do Senhor. E esses bezerros vão testemunhar do juízo de Deus. Tudo aquilo que eles sofreram na mão dos perversos, tudo aquilo que eles sofreram na mão dos ímpios, que se recusavam a crer em Deus, porque aqui Deus está chamando todos ao arrependimento, mas eles se recusam a crer. Aqueles que temem o nome do Senhor vão testemunhar desse dia. E nesse dia, Deus trará a justiça. O próprio Deus vai fazer tudo isso. Deus garante por meio do seu profeta. E a conclusão que a gente pode chegar nesse texto são algumas coisas que é bem direto, né, o profeta, mas ele mostra que o Senhor fará justiça. Um dia a justiça vai ser feita. Para aqueles que creram em Cristo Jesus, para aqueles que confiam no nome do Senhor, a justiça foi feita na cruz. Deus trouxe a nossa justificação em Cristo Jesus. Ele já sofreu o castigo para que nós não precisássemos mais sofrer. Os que temem ao Senhor serão poupados e abençoados. Semana passada a gente já tinha lido, agora Deus confirma mais uma vez, que é como se nós estivéssemos protegidos dentro do estábulo. Nós seremos poupados e abençoados, mas os perversos serão consumidos.
E os que temem ao Senhor testemunharão e participarão desse dia. Então, vai chegar esse dia, que é como também foi perguntado, que dia é esse? É o dia da volta do Senhor Jesus mesmo. O Senhor Jesus vai voltar e Ele vai trazer toda essa justiça. O sol da justiça, alguns colocam justamente como o próprio Jesus, como uma figura de Cristo, de que Ele é esse sol da justiça, porque Ele vem para trazer salvação para todo aquele que crê, mas todo aquele que o recusa, Ele vem como o juiz. E Ele mesmo falou, João Batista falou, a Bíblia traz várias vezes, né? Pegando a própria figura que Jesus falou, se colocou como a serpente de bronze, da mesma forma que a serpente de bronze foi levantada no deserto por Moisés, e todo aquele que olhava para a serpente era salvo, da mesma forma Jesus foi levantado. Todo aquele que se volta para Ele é salvo, mas aqueles que se recusam a olhar para Ele, que nem aconteceu no deserto, esses perecerão. João fala que a pá do Senhor já está colocada à raiz. Aqueles que confiam nele serão salvos, mas aqueles que não, ele já está com a pá na raiz para jogar no fogo. Então, aquele dia, quando o Senhor Jesus virá, até fala depois em Apocalipse, outros mais falam, aqueles que olharem para o Filho do Homem vão temer pela vinda dele. Uns vão, nós, aqueles que tememos, nós vamos nos alegrar pela vinda dele, mas aqueles todos que se recusaram a crer no seu nome, esses todos vão temer naquele dia, porque aí ele vem como o Senhor dos Exércitos, trazendo justiça e trazendo condenação. Então, a palavra do profeta, que ele deixa para nós aqui, é uma palavra de advertência para aqueles que não creem, para que creiam, para que saibam que um dia virá a justiça de Deus. E para aqueles que já temem o Senhor, é uma palavra de consolo, de saber que um dia virá a justiça de Deus, que talvez hoje nós não vejamos ela, e talvez nós precisemos ainda padecer muitas coisas, o que também é um privilégio, como Paulo disse, mas que um dia Deus fará justiça e nós vamos testemunhar de tudo isso. Então, para aqueles que temem ao Senhor, nós devemos ser confortados, sabendo que a gente vai passar por injustiças, mas um dia Deus vai trazer o consolo. E para aqueles que ainda não temem, que se arrependam, porque se não se arrependerem, Deus trará a justiça e já não será para consolo, será para consumição. Então, esse é o texto que a gente para analisar. Já estamos acabando Malaquias, mas hoje esse era o texto que a gente tinha para analisar. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Nós temos ainda alguns minutos. Essa perspectiva que o povo de Israel tinha nessa época, dessa restauração, seria a restauração de Israel, né? Eles não tinham essa perspectiva que nós, como igreja, temos hoje, que seria a perspectiva da terra prometida do céu. Eles tinham essa perspectiva também. As perspectivas em Israel, elas eram múltiplas. A gente aprende isso já estudando o período intertestamentário, que é o período entre Malaquias e João Batista. Nesse período, a gente vê que eles escreveram muito sobre uma questão. Eles tinham, a visão deles era bem, às vezes até difícil de identificar, mas tinham grupos que eram chamados até mais de místicos, em que aguardavam uma salvação mais etérea, digamos assim, mais fora desse mundo, mas tinham os grupos que acreditavam ainda numa salvação mais terrena, de fato. Então, é difícil saber o que eles estavam aguardando naquele momento, porque eram vários grupos. Tanto que no tempo de Jesus tem os saduceus, os fariseus, que a gente sabe bem, né? Os saduceus nem acreditavam em ressurreição, nem anjo, nem demônio, nem nada. Já os fariseus acreditavam em tudo isso. Então, tinha os essênios, que era o grupo que era separatista, né? Eles viviam isolados no deserto, porque o mundo era muito pecador, então eles preferiam viver isolados. Então, eles foram desenvolvendo, a partir das escrituras, diferentes concepções, até que chegou Jesus e falou, opa, trouxe tudo para ele, aqui que é o caminho, sigam aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, por aqui que vocês vão. Então, é meio difícil saber o que o grupo estava esperando quem recebeu, mas Deus estava chamando ao arrependimento, a confiarem nessa salvação que viria futura. Mas a visão
hebraica como um todo é uma visão, de fato, mais materialista. Essa coisa muito, como é que eu vou dizer, muito fora do nosso mundo, né? Mundo das ideias, né? É de fato uma visão mais platônica do mundo. Tanto que a promessa final é a ressurreição do nosso corpo, algo bem material, e o novo céu e a nova terra. Esse é o destino final do povo de Deus. Então é um destino material. Então essa visão mais hebraica, de fato, é algo mais terreno. Mas tinha as variações. Mais alguém? Então tá bom. Como eu digo, né, espero que tenha sido porque entenderam, não porque não entenderam, né? Então, vou orar para a gente terminar, mas se alguém depois tiver alguma dúvida, surgir alguma coisa, pode me procurar e a gente começa mais assim. Ah, tá bom. Então, só para reforçar, semana que vem a gente tem assembleia, o pastor Eduardo já mandou na linha de transmissão a convocação, então nós teremos culto normalmente às 9h30, e logo após o culto nós não teremos EBD, nós teremos a assembleia em que nós vamos definir o orçamento do ano que vem, eleger a diretoria, presbíteros e diáconos, então é muito importante a participação dos irmãos, mas nós teremos EBD normalmente para as crianças, então depois do culto as crianças podem seguir para EBD e nós ficamos aqui para a assembleia. Então vamos orar e a gente termina aqui. Santíssimo Deus, obrigado, Pai, por podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe para que ela fique gravada em nossos corações e que nós possamos conhecer e aguardar sempre com essa esperança de que um dia o sol da justiça será levantado pelo Senhor e nós seremos consolados. Nós oramos assim, pedindo que o Senhor nos guarde no restante desse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Deus abençoe, irmãos. Bom domingo a todos.